Amém? Abra suas Bíblias em Mateus capítulo de número 13. Hoje nós vamos dar sequência à série que iniciamos na última semana, que é Parábolas de Jesus em Mateus. Parábolas de Jesus em Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso. Respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarram-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Amém? Só até aí. Com os olhos fechados, vamos orar. Pai de amor, Deus de poder e graça, em nome do Teu Filho amado, uma vez mais, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Quero te pedir a Deus Santo para que o Senhor venha tomar a nossa vida nas Tuas mãos. Derrama, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia. Que essa palavra, Senhor, seja semeada nos nossos corações e que o Senhor possa encontrar, Deus, em nós um terreno fértil para que a Tua semente, que a Tua palavra, ela floresça e multiplique e prospere a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós te pedimos, desde já te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, pega a imagem do joio e do trigo para mim, deixa aí, depois você coloca aqui. Irmãos, essa parábola do joio e do trigo, ela vem exatamente numa sequência depois de Jesus ter falado da parábola do semeador. Na parábola do semeador, Jesus vai dizer que ele havia semeado uma boa semente em uma terra fértil. E essa boa semente, quando cai na terra fértil, ela prospera. E o que é a boa semente quando cai na terra fértil? É a palavra de Deus sendo semeada nas nossas vidas. E aí a explicação da parábola do semeador vai dizer que a semente que prospera é aquela semente da pessoa que ouve a palavra, compreende a palavra e ela consegue aplicar aquilo na vida dela. Versículo 23 de Mateus 13 diz assim: as que caírem em solo fértil representam os que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Ou seja, a pessoa que ela ouve a mensagem, ela entende a mensagem e a mensagem frutifica na vida dela, ela aplica aquilo que ela ouviu no culto, na mensagem, na pregação, é a colheita que prospera. E aqui Jesus está dizendo o que acontece depois da semeadura. Ele falou assim, olha, o campo foi semeado. E aí ele começa a contar então a parábola do joio e do trigo. E ele vai dizer assim, que o reino dos céus é semelhante a um agricultor que semeou as boas sementes em seu campo. Esse mesmo agricultor que semeia em Mateus capítulo 13, no verso 1 até o verso 23, agora está dizendo que esse semeador, ele semeou uma boa semente. Só que chega no momento em que aquela semente começa a crescer, há uma percepção dos servos daquele semeador, daquele agricultor, que não haviam só sementes boas, o fruto não era só o fruto bom. E eles perguntam então, por que isso aconteceu? O que aconteceu para que a semente que fosse plantada, ela não frutificasse somente da qualidade do fruto que foi semeado? E aí ele vai explicar dizendo assim, olha, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora.
Ou seja, durante a madrugada, no momento de desatenção, no momento de que ninguém estava olhando, o inimigo foi lá e semeou o joio no meio do trigo. E é aqui que a gente começa a falar daquilo que Deus tem para falar nas nossas vidas, que é o joio no meio do trigo. O que é o joio no meio do trigo? Eu vou pedir para colocar aqui a imagem para vocês verem, e aí vocês vão ter uma percepção um pouco mais clara. O que é o trigo? O trigo é uma semente que é utilizada para a fabricação de pães. Naquela época, naquele contexto, era um alimento mais importante que tinha na agricultura. Então, naquele tipo de ambiente, era muito comum para as pessoas que ouviam aquela mensagem, sabiam exatamente o que Jesus estava falando. Eles conheciam bem a agricultura, eles conheciam bem o que era semeadura e conheciam bem qual o tipo de fruto que Jesus estava falando. E Jesus estava dizendo assim, olha, o joio, ele foi semeado no meio do trigo. Então, quando vocês olharem aqui a imagem, vocês vão ver que o joio e o trigo, eles são muito parecidos. Para quem nunca viu o joio e o trigo, eles são extremamente parecidos. Dá para colocar aí? E aí vai dizer que quem semeou o joio no meio do trigo foi o inimigo durante a madrugada, durante o momento que ninguém estava olhando, o inimigo vai lá e semeia o joio. E o joio no meio do trigo, ele é um perigo muito grande. Por que ele é um perigo muito grande? Porque ele não pode ser juntado junto com o trigo. O joio, ele tem uma qualidade completamente diferente do trigo. O trigo é utilizado para a produção de pães, para a produção de massas. O joio, ele tem uma semente que é um pouco menor, mas ela é danosa, ela é venenosa, ela é perigosa. E ele tem uma qualidade completamente diferente. Deixa eu ver aqui se os midianitas conseguem aqui. Então, olha aí. Então, o trigo, aí é um ponto interessante. Vamos lá. O trigo e o joio, eles são extremamente parecidos no momento em que eles estão crescendo. No início do crescimento do joio e do trigo, eles se parecem muito. Só que chega num determinado momento, quando o joio, o trigo está mais próximo da colheita, ele fica assim cheio, e o joio, ele murcha, seca e ele fica com aspecto preto. Ok. Os discípulos, então, perguntam para Jesus o que significa aquilo que Jesus havia acabado de declarar. O que é o joio, o que é o trigo, no contexto espiritual. Obviamente, no contexto físico, eles sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo. Olha, alguém de forma desonesta foi e semeou o joio no meio do trigo. O joio não pode ser colhido junto com o trigo. O joio, ele é venenoso, o joio é danoso. O trigo, não, o trigo é útil, o trigo é importante. Então, como que funcionava a lavoura num contexto normal? Havia semeadura, esse fruto frutificava, esse trigo era colhido, e a forma de separar o trigo da semente, da palha, era rastelando ou batendo, ou através, geralmente pegava uma cana, colocava o trigo no chão, e com a cana ia batendo para que o trigo soltasse das folhas. Ou com uma moenda, um moedor de pedra, que era puxado por carro de boi, fazia com que o atrito entre duas pedras fizessem com que o trigo se soltasse das folhas, da folhagem. Se fosse colocado junto com o joio, poderia ali trazer uma colheita ruim, que era um fruto ruim. No joio havia uma semente que ela era menor, ela frutificava menos, mas existia também uma semente, mas era uma semente que era venenosa. E aí os discípulos depois Jesus conta outras duas parábolas,
diz que as parábolas é a forma de Jesus contar, era para que se cumprisse a profecia de que ele falaria por parábolas, explicaria coisas escondidas desde a criação do mundo, e os discípulos então, em particular, mais uma vez perguntam para Jesus: Jesus, o que significa a parábola que o Senhor acabou de nos contar, depois que as multidões já deixaram Jesus? E Jesus então, quando entra para dentro de casa, no verso número 37, ele vai dizer o que significava exatamente aquela parábola. É uma parábola que é extremamente conhecida, é muito comum as pessoas falarem e ouvirem do joio e do trigo. E o que ele vai dizer? Que o semeador é o Filho do Homem. O semeador é Jesus, quem semeou cada um de nós no reino de Deus. Cada um de nós fomos semeados por Cristo. Só que diz que depois da semeadura, ele escolheu apenas boas sementes para semear naquele campo. E diz que o campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. E o joio são as pessoas que pertencem ao maligno. Quem foi que semeou o joio? O joio, quem semeou foi o inimigo. O inimigo plantou o joio no meio do trigo. Quem que é o inimigo? Ele vai dizer, o diabo. E quando que acontece a colheita? A colheita é o fim dos tempos, os que fazem a colheita são os anjos. O que ele está dizendo? Que quando ele semeia a boa semente, que é o trigo, que são os escolhidos de Deus, as pessoas às quais Deus chamou, que são trigo, no meio do trigo também foi semeado o joio. E aí fala assim, por que não tira então o joio do meio do trigo? Sendo que o trigo são as pessoas que foram semeadas por Deus, as pessoas chamadas para o evangelho do reino, e o joio são aquelas pessoas que são semeadas pelo inimigo. Jesus falou assim, não, vocês não podem tirar o joio do meio do trigo, porque eles se parecem muito. E há de que se você retirar o joio no meio do trigo, você pode arrancar também o trigo. Há o risco de você arrancar o trigo quando você estiver tirando o joio. Então, quando é que o joio vai ser separado do trigo? O joio vai ser separado do trigo no dia da colheita, porque quando chega a próxima colheita, o trigo ele frutifica, ele fica frondoso, ele fica cheio, ele fica um fruto maduro, bonito, cheio, espesso, enquanto o joio ele murcha, enquanto o joio ele seca, enquanto o joio ele fica preto. Então, no momento da colheita, é mais claro saber quem é o joio e quem é o trigo. Pastor, ok, mas o que isso significa para as nossas vidas? Significa que mesmo no meio da igreja, tem pessoas que são joio e tem pessoas que são trigo. Quem disse isso não fui eu, foi Jesus. E a Bíblia vai dizer que essas pessoas que foram semeadas por Deus, de igual modo o inimigo também semeou pessoas no meio da igreja, no meio do povo, no lugar onde Deus nos colocou, no mundo ao qual Deus nos colocou. Deus semeia o trigo e o inimigo semeia o joio. Qual que é o grande problema? O grande problema é que o trigo se parece muito com o joio e muitas vezes o joio parece também muito com o trigo. E quando que a gente vai conseguir distinguir o que é joio, o que é trigo? Olha, entenda bem, eu e você, nós só podemos ser duas coisas no reino de Deus. Ou nós somos trigo, ou nós somos joios. Nós nem somos semeadores e nem somos aqueles ao qual Deus dignou para realizar a colheita. Então não compete a mim, não cabe a mim dizer, o pastor Ricardo é trigo, o Gustavo é joio, a Nicole é trigo, a Lília é joio. Não compete a mim. Não sou eu semeador e não sou eu também o dono da colheita. Só Jesus pode fazer isso. Porque muitas vezes eu posso confundir aquilo que é trigo com aquilo que é joio e confundir aquilo que é joio com aquilo que é trigo. Você quer um exemplo? Nós estamos hoje vivendo numa época em que está sendo celebrado o que no mundo? Carnaval. Vocês acham que depois de 15 anos da igreja fosse necessário que eu como pastor tivesse que falar que cristão genuíno, autêntico, aquele que foi chamado para ser trigo, semeado por Cristo na lavoura de Deus, ele não deve assistir carnaval? A palavra do Senhor vai dizer, qual comunhão há entre a luz com as trevas? Fale para mim qual comunhão há entre a luz e as trevas. Quem já frequentou o carnaval sabe qual é o Deus que está sendo adorado naquele lugar. Quem já esteve em Sambódromo sabe qual oferenda que está sendo feita naquele lugar. Quem é o Deus daquele povo?
E por que muitas vezes a igreja, que é chamada trigo de Deus, insiste em se parecer com o joio? Por que muitas vezes a igreja, que é chamada trigo de Deus, insiste em se assemelhar com o joio? Por quê? A gente, ao invés de se distinguir daquilo que é o fruto mau, a gente se assemelha cada vez mais ao fruto mau. É muito difícil você distinguir um cristão hoje de alguém que não é cristão. As roupas se parecem muito, os hábitos se parecem muito, o linguajar se parece muito, as atitudes se parecem muito. Como que você distingue um cristão genuíno de um falso cristão? Só Jesus sabe quem é o cristão genuíno. Sabe por quê? Da mesma forma que um cristão genuíno, ele se aceita moldar ao mundo e parecer com o joio também pode parecer com o trigo. O joio, ele tem a capacidade de vir aqui no púlpito e louvar. O joio tem a capacidade de falar palavras bonitas e pregar. O joio tem a capacidade de orar com eloquência. O joio tem a capacidade de pregar com eloquência. O joio tem a capacidade de uma aparente santidade. Mas o que vai distinguir quem é joio e quem é trigo? O que caracteriza o que é joio e o que é trigo no meio da igreja? Quem é que faz essa distinção? Como é que a gente sabe o que é joio e o que é trigo? Tem que esperar aparecer o fruto. Qual é o seu fruto? A gente volta mais uma vez na pregação da semana passada. Se eu pegar uma laranja, espremer uma laranja, o suco que vai sair é do quê? Se eu pegar uma laranja e passar com o carro em cima da laranja, qual o suco que vai sair? Laranja. Se eu pegar uma laranja e tacar a laranja na parede, qual o suco que vai sair? E qual é o suco que nós temos produzido quando somos espremidos, quando somos esmagados, quando somos pisados? Qual é o suco? É isso que você é. Gálatas capítulo 5 vai dizer o que é uma vida no Espírito e o que é uma vida na carne. Vai dizer, Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz: os que seguem os desejos da natureza humana têm resultados extremamente claros. O que ele está falando? Dá para saber qual é o fruto, qual é a qualidade da árvore da pessoa pelo fruto que ela está produzindo. Qual é o fruto? Eu não tenho habilidade nenhuma para distinguir planta nenhuma. Eu sei que do lado da minha casa tem um pé de abacate, eu tenho certeza que é um pé de abacate, porque tem abacate lá. De outra forma eu não saberia. Um dia eu chamei uma mulher para fazer um trabalho lá em casa, lá para podar as árvores, fazer um trabalho de paisagismo. Ela chegou lá e ela falou assim: isso aqui é árvore daninha, é erva daninha. Para mim é grama. Não, mas para ela é erva, porque ela conhece. E quantas vezes a gente tem olhado para as pessoas e não consegue distinguir, porque não consegue saber qual é o fruto que aquela pessoa está produzindo. E uma pessoa ela só pode produzir um fruto bom ou um fruto ruim. Uma pessoa ela só pode, da vida dela só pode brotar água boa ou água ruim. E o que ele está dizendo? Olha, quais são os resultados, quais são os desejos da natureza humana? Os resultados são claros. O que é imoralidade sexual? O que tem no carnaval? O que tem no carnaval? Tem santidade? Tem pureza? Tem o quê? Imoralidade sexual. Irmãos, Deus sabe o tanto que eu não queria falar sobre isso hoje. Deus sabe, porque para mim isso não é mais necessário. Mas a igreja continua produzindo frutos ruins. E aí vai dizer, o resultado é claro, é imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade e discórdia. Ah, mas ele é trigo, e por que age como joio? Por que parece com joio? Quem foi que te colocou aonde você está? Foi Jesus ou foi o inimigo? Foi o diabo que semeou você ou foi Jesus que semeou você? Se foi Jesus, por que o seu fruto é um fruto ruim? A Bíblia vai dizer, olha, idolatria, feitiçaria,
E aí vai falar sobre pecados de natureza relacional, pecados de natureza de comunhão uns com os outros. Aí vai falar sobre hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança desregrada e outros pecados semelhantes. Entendam bem, de uma vez por todas e definitivamente, o joio não é trigo e nunca vai ser trigo. Nunca. A natureza deles é diferente. Não tem oração que transforme o joio em trigo. E o trigo não pode se transformar em joio. Ainda que ambos possam em algum momento se parecer. O trigo pode se assemelhar ao joio nas suas atitudes. O joio pode se assemelhar ao trigo nas suas atitudes. Mas no momento da colheita, a palavra do Senhor diz que Deus vai dar ordem aos anjos. Colhe o joio primeiro. Tira o ruim primeiro. Atai-o em molhos. E lança no fogo. O trigo, ele tem finalidade. E aí vai dizer que o espírito daquele que é cheio do poder de Deus, daquele que é chamado pelo Evangelho, que foi o trigo que foi semeado no meio do campo, aquela semente frutificou, aquela semente prosperou, aquela semente é boa, o que vai sair dele? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O joio pode parecer muito com o trigo. E dificilmente eu e você saberemos distinguir o que é joio. Eu já contei aqui uma série de vezes para vocês. Sobre a vida do Gabriel e sobre a vida do Mário. Quando eu era novo, eu tinha meus 14, 15 anos, eu queria ser como o Mário. Eu via frutos na vida do Mário, que eu nunca vi na vida do Gabriel. Eu nunca vi nenhum desses frutos na vida do Gabriel. Mas na igreja, o Gabriel se parecia com o crente, tanto quanto o Mário. Quem teve a oportunidade de ver o Gabriel na igreja, de conhecer o Gabriel na igreja, ele tinha uma Bíblia que era maior do que a maior Bíblia que eu tenho. A Bíblia do Gabriel era gigante. Não era, pastora Meire? Grande? Está viva. Qualquer dia eu vou trazer a Bíblia do Gabriel aqui, a pastora Meire vai trazer. O Gabriel, ele era alguém que no culto vestia roupas sociais. Usava uma calça, uma camisa social, uma gravata. E desde quando eu conheci o Gabriel, desde quando eu tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade que eu conheci o Gabriel já ia para a igreja. Sabe o que ele falava para mim? Que ele ia para a igreja para pegar as meninas lá atrás da igreja. Chegou o momento da vida do Gabriel, a gente já com 18 anos, já estava para conhecer a Nicole, 17, 18 anos, a gente voltou a se reencontrar e trabalhar junto, a gente ia para a igreja no domingo. E eu ia com vergonha, por causa dos meus pecados. O Gabriel, ele sentava, ele batia palma alto, cantava alto, se alegrava. Um dia eu cheguei num dia da semana, eu falei, Gabriel, como você consegue? Eu já contei essa história para vocês aqui, mas tem muita gente que não conhece a história do Gabriel. Vocês já viram aquele meme lá do Hulk? Que perguntam para o Hulk assim, como que você consegue se transformar, se você não está nervoso? O que ele responde? Eu estou sempre nervoso. E ele vai e se transforma, não é? E aí o meme como que é? Como que você consegue fazer isso e fazer aquilo? Ou seja, a resposta é, eu estou sempre fazendo. O Gabriel nunca foi crente.
Nunca vi um fruto de arrependimento na vida do Gabriel. E eu falo isso com muito temor, porque eu estou aqui no púlpito dizendo que possivelmente o Gabriel era um joio. Ainda que para quem não conhecesse, o confundisse com um trigo. E para muita gente, talvez eu seja joio. Só que o dono da seara, ele conhece a vida de cada um de nós. Tudo bem se você está num processo de conversão, está lutando contra os seus pecados, está tentando se santificar. Ok, porque a maior marca de um cristão genuíno é que ele busca a santificação. Ele se arrepende dos seus pecados. Ele não se alegra com a injustiça. Ele pede perdão, o pecado dói na alma dele. Se você consegue pecar e isso não faz diferença para você, muito possivelmente pode ser que você não seja um trigo. Se o pecado não te fere, se o pecado não te machuca, se o pecado, a pregação do Evangelho não te confronta, se você ouve essa palavra e ela não fala ao seu coração, não te traz desejo de mudança, pode ser que você não seja trigo e essa palavra não é para você. Mas eu sei que aqui tem muitos trigos que, embora se pareçam muito com o joio, sabe que precisam mudar. E é para você que Deus está trazendo essa palavra hoje. Para que daqui a um ano eu não tenha que vir aqui novamente dizer para você, se arrependa desse teu pecado. Para que daqui a um ano eu não precise voltar aqui e falar de novo que cristão genuíno não assiste carnaval. Sabe o que a gente fazia antigamente? Chegava na época de carnaval, colocava todo mundo no van, vamos para o retiro, para tentar tirar o pessoal do mundo, para tentar tirar o pessoal desse ambiente, para tentar tirar o pessoal desse tipo de consumismo desenfreado. Teve gente que andou de metrô aqui ontem. Quem andou de metrô aqui ontem? Quem andou de metrô ontem? Quem estava na rua ontem? O que você viu na rua ontem? Gente de sutiã e calcinha, porque estava cedo, porque dependendo do horário, nem sutiã e calcinha tem mais. E quem estava de sutiã e calcinha eram os homens. Irmãos, essa pregação não é para confrontar você que passou a madrugada vendo carnaval. É para que você viva uma vida santa os outros 364 dias do ano. Para que você seja confrontado pelo Evangelho em relação aos seus pecados os outros 364 dias do ano. Porque hoje é muito fácil, ninguém tropeça em rocha. Ninguém cai tropeçando em rocha. Às vezes o que vai levar você a queda é uma pequena pedrinha. É uma aba anônima no seu navegador que você acha que ninguém está vendo. É o seu celular, as suas redes sociais, aquela mentirinha, aquilo que você faz escondido. Nós precisamos ser confrontados o tempo todo. Porque o trigo, ainda que ele se pareça com joio, ele é trigo. Olha o que Jesus diz: aquele que está em mim e dá fruto, eu o limpo para que dê cada vez mais frutos. Na conversão, Deus tira o homem da lama. Na santificação, Deus tira a lama do homem. Quem falou isso, André? John Piper. John Piper. Então é sobre isso que essa palavra está dizendo. Que Deus semeia uma boa semente. E essa boa semente são os cristãos genuínos. Aquele que Deus semeou no mundo, no campo, somos você e eu. E ainda que as pessoas olhem e não consigam distinguir o que é joio e o que é trigo, eu e você não fomos chamados, não fomos semeados pelo inimigo.
Por que a gente vai querer se parecer com o joio? Só que quanto mais tempo passa, mais se aproxima da colheita, mais parecido com o trigo a gente parece, ou seja, mais frutos a gente dá, e o joio ele vai continuar parecendo com o joio. É aquela pessoa que ela pode passar 20 anos na igreja e os frutos dela vão ser sempre frutos ruins. Olha a sua vida hoje. Você é mais santo do que você era um ano atrás? Você é mais crente do que você era um ano atrás? Você é mais fiel a Deus do que você era um ano atrás? E há 5 anos e há 10 anos? Se a sua vida não mudou, se você não é mais crente do que você era, você não é mais santo do que você era, você não é melhor do que você era, muito provavelmente é porque você não é trigo. Porque o trigo ele muda. Ele deixa de se parecer com o joio. E o joio não consegue mais se parecer com o trigo. Tem havido mudança em você? Tem dado frutos? A palavra tem prosperado a 30, a 60 e a 100 por um no seu coração? Porque chega no momento da colheita, os anjos de Deus, que são os ceifeiros, vão colher o joio primeiro, amarrar e lançar no fogo. Mas o trigo vai ser recolhido para os celeiros celestiais. Então, que eu e você venhamos ser confrontados pela palavra de Deus 364 dias no ano, 365 dias no ano. Deus nos traz essa palavra hoje para que você deixe de se parecer com o joio e você seja cada vez mais frutífero. E conforme se assemelha, se aproxima à volta de Cristo, você comece a dar frutos para a glória de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor.